Alô, Tatão. Boa tarde.
do sistema SAIS, que é Aritsá. E, tipo, Gente, sistema... boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Total. Beleza? Boa tarde. E aí, galera? Guilherme, Aristides, Caio, Eduardo, Gabriel, Luísa, também estão presentes aqui. Show de bola. Francisco, Gabriel, maravilha. Caio. Ok, pois é. Estamos aqui para começar a nossa aula de segunda-feira. Luísa, e o ventão aí, Luísa? Tá legal hoje aí? Aqui tá só na base do ventilador, porque nem isso, viu, meu? Tava até frio, mas agora tá quente. Tava frio, é aqui. Meu irmão, não fala uma coisa dessa na frente da gente, não, pelo amor de Deus. Tava frio. Onde é que tu estás? Não estás na Argentina, na Suíça? É? Não, tô perto do Natal Shop. E aí, Guilherme, tudo tranquilo, tudo na paz? Vamos nessa, minha galera. É o seguinte, vamos começar aqui falando a respeito de algumas coisas sobre nossa saga em relação a essas novidades que vêm acontecendo nas provas do exame de seleção do Brasil inteiro, né? Vocês devem ter visto as notícias aí ao longo dessas semanas. A gente repercutiu alguma coisa na semana passada. E os IFs, de uma maneira geral, dessa vez foi o IF de Alagoas, que admitiu o ingresso dos estudantes por meio de análise de histórico escolar. Eu tive contato recentemente, a gente teve uma reunião por causa disso, né? A galera lá do IAP se reuniu para poder discutir esse assunto particular. E a ideia que tem, das fontes que a gente tem dentro do IFRN, é de que há um receio muito grande da parte dos gestores de adotar esse tipo de ferramenta para o ingresso dos alunos, para admitir o ingresso dos alunos, porque poderia ser judicializado o processo e uma coisa que fosse tomada agora como decisão para tentar resolver um problema poderia criar outro pior. A galera está meio que batendo cabeça, mas, no geral, não há intenção, segundo as fontes internas, não há intenção de mudar o processo de ingresso dos alunos do IEP para os cursos técnicos integrados. Eu reforço o que eu falei a respeito do porquê que técnico subsequente e PROEJA passaram a analisar histórico e técnico integrado, o exame de seleção, não. Porque o técnico integrado é o carro-chefe do IFRN. A instituição, na verdade, existe. A razão de ser da instituição, ela existe principalmente para fornecer, para ministrar, para disponibilizar esses cursos técnicos integrados. Então, eles não querem fazer algo que possa ser revertido judicialmente depois de implementado. Tá? Estão batendo cabeça por causa disso. Mas a intenção geral, dentro da gestão do IFRN, não é pela a adoção da análise de históricos. Tá? Continuamos ainda com a nossa programação, com a nossa expectativa de uma prova a ser realizada pela nossa estimativa no mês de março. O edital não teve nenhuma mudança ainda quanto à publicação do edital, a previsão continua sendo 30 de maio. Então, a gente continua esperando para o dia 30 de maio a publicação do edital do exame de seleção. Geralmente, quando o edital é publicado, aí a gente tem aí, em média... 30 de maio? 2 meses. Maio, lá vai, que viagem. Novembro. Isso, não diga aí, meu Deus do céu, o edital só para o ano que vem, lá no meio do ano que vem, hein? 30 de novembro, desculpa, isso. Então, 30 de novembro sai o edital e, geralmente, quando o edital sai, a prova ela acontece, em média, 2 meses depois. Porque a prova coincide, geralmente, nesse caso, né, que é geralmente, né, a prova vai coincidir com as matrículas e, na verdade, com o início do ano letivo, né, efetivo. Tá? Eu estou falando besteira. Eu estava na reunião e disseram alguma coisa desse jeito, dessa maneira. Agora eu viajei na maionese. Primeiro viajei com maio, né? E agora estou viajando nessa. Dá tempo para revisar bastante. Se for realmente, viu, Guilherme? Dá tempo para fazer uma revisão tremenda. Tanto que hoje a gente começa a fazer aqui a nossa revisão de redação. Tá? A revisão de redação a gente começa a fazer hoje. Então, deixa eu pegar aqui meu planejamento.
Cara, tá calor de um jeito que não é normal. Né? Hoje deixaram a frestinha da porta do inferno aberta, só a frestinha. Tá fazendo um calorzinho danado. Professor, Oi, eu posso entregar a redação até hoje à noite? pode sim. Pode mandar que eu estou fazendo a correção também de forma bem cadenciada. Eu terminei ontem as redações, a correção das redações que foram enviadas para mim no dia 2 de outubro. 2 de outubro, então deu uma atrasada. Só que agora, poucas pessoas me enviaram no dia 3, poucas no dia 4, quase nenhuma no dia 5, quase nenhuma no dia 6. Eu sei que eu vou entrar logo no dia 10. Tá? Qual é isso? Oi? Qual é essa redação? Essa redação é a número 15, a que eu estou corrigindo é a 13. A que eu estou corrigindo é aquela da matriz de transporte. Essa que eu estou corrigindo. Ih, A da mobilidade ainda vai chegar. Quer ver? Ó, deixa eu dar uma a conferida. última que você mandou, então, é 15? Eu mandei a 15 por último, na semana Eu coloquei passada. 14 no e-mail. Deixa eu ver com vocês. Espera aí, deixa eu ver aqui. Porque eu não, no meu relatório, quando eu fui fazer meu planejamento aqui, eu não anotei se eu passei a atividade 15 para vocês na aula passada. Alguém pode Você confirmar? passou uma. Você Passou a passou atividade de 15, professor, que é a e-mail. gestão da água no Brasil. Pronto, gestão da água, que tinha até um caderno de textos que eu compartilhei também, né, no WhatsApp. Sim, esse mesmo. Pronto, maravilha. Então é a 15, viu, Luísa? Eu coloquei o número errado no e-mail. Mas eu coloquei que é sobre a gestão da água. Não, quando chegar e eu vi o tema, eu numero legal, eu numero bem, tá? Vou mostrar aqui quem está se tem alguém de vocês aqui na fila aqui, dia 4, dia 8, deixa eu entrar para outra pasta aqui. Não consigo ver aqui o nome de ninguém de vocês aqui na fila por enquanto, perto, né? Não consigo, não dá para ter aqui. Tem uma avançada, tem uma galera aqui. Aí estou vendo o Lucas França, que enviou no dia 12 de outubro. Enviou duplicada até, né, Lucas? Enviou duas, eu corrijo. Essas que você enviou, Lucas, eu posso tirar a primeira, eu posso excluir a primeira? Essa de mobilidade urbana, tem duas de mobilidade urbana que você mandou para mim aqui. Aí, Luísa está aqui também de mobilidade urbana, mandou a 14. Só que dizendo que era 15, né? Não, deve ser 14 mesmo, porque você foi em 13 de É outubro. 14. Pronto, A 15 foi a que eu mandei ontem. pronto. Que eu coloquei 14. Aqui, tá aqui. A que você mandou ontem está aqui também. Pronto, beleza. Quando eu receber, aí eu faço a numeração correta, não tem problema não. Não tem problema não. Pronto, beleza, Lucas. Vou ficar com o que você mandou depois. Show de bola. Vou deletar o que você mandou primeiro, né? Certo. Pois vamos lá. Vamos para o nosso planejamento aqui. O que eu quero começar fazendo aqui com vocês? Gabriel França mandou. Gabriel, deixa eu ver. Gabriel, tem uma da matriz de transporte do dia 13 de outubro, sua, tá? Tem essa. E tem. Gabriel, tem essa nova, né? Agora, essa recente que foi enviada há pouco tempo, né? Essa da... Pronto, gerenciamento da água, tá aqui. Gabriel França, 14/1. Chegou agora, chegou sim. Olha, deixa eu botar a gente para dentro aqui, Thales. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Lembra que na última aula eu comecei a fazer uma redação, uma carta argumentativa? Eu terminei essa carta argumentativa, viu? Terminei com o pessoal da turma da manhã, na sexta-feira. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui para poder levar, jogar lá no WhatsApp e vocês fazerem a análise, terem ela como exemplo, né? Como modelo. Então, deixa eu colocar aqui. Produção só carta argumentativa. Pronto. Está abrindo aqui o Word. Pronto, abriu. Deixa eu subir mais o zoom. Agora, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Pronto. Está aqui. Então, essa foi a redação. Eu tinha feito o projeto de texto. Aí, olha só, minha gente. Coloquei nome da cidade, a data, coloquei aqui o vocativo direitinho, com o pronome adequado, com o cargo e nome e sobrenome, é o padrão. Aí, o que foi que eu fiz? Joguei aqui, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão,
todos esses trechos que estão em verde dizem respeito a coisas importantíssimas para uma carta argumentativa, que são o dialogismo e também a primeira pessoa do singular, tá? Ou do plural, primeira pessoa, manutenção da primeira pessoa. Para a gente saber que a carta argumentativa não é apenas um texto que você coloca a estrutura formal, ou seja, cabeçalho, a saudação inicial, saudação final e pseudônimo, e dentro do corpo do texto você vai lá e faz como se fosse um artigo de opinião, como eu vejo muito, às vezes, acontecer, tá? Então, a gente tem que manter um padrão de linguagem dentro da carta argumentativa que implique para quem está lendo a sensação de que está sendo realmente tentando se tratar de um diálogo, é uma tentativa de diálogo, para falar a verdade, e, além de mais, que tem esse caráter mais pessoal do uso da primeira pessoa. Então, olha como é que essa carta está. Esse aqui foi o parágrafo que a gente fez na última aula. A gente terminou aqui. Ficou assim, olha, é com preocupação. Sim, perdão, só para vocês saberem. É uma carta para o ministro do Meio Ambiente e o objetivo é esse: exigir uma ação mais efetiva contra os agropecuaristas que atuam criminosamente para a expansão da fronteira agrícola. Aí eu fiz a carta, está aqui, ó. É com preocupação que escrevo, olha, eu esqueci de grifar, isso aqui é a primeira pessoa também, ó, que escrevo para Vossa Senhoria, pronome aqui, ó, pronome de tratamento, que, pois me causa grande tristeza perceber o quanto a imagem do Brasil no exterior se desgastou ao longo dos últimos meses diante das tragédias ambientais em curso na Amazônia e no Pantanal. Está mapeado isso aqui como a contextualização. Agora a demanda, a necessidade, como é o nome? A solicitação, eu ia dizer a necessitação, a solicitação, a causa, né, a reclamação, está aqui, ó. Como cidadão respeitador e admirador do nosso patrimônio ambiental, nosso em primeira pessoa, exige do mesmo jeito em primeira pessoa, do Ministério do Meio Ambiente, aí, como eu já tinha colocado aqui, ó, eu não tinha colocado ainda Ministério do Meio Ambiente, é a primeira vez que aparece, então eu coloquei ele por extenso e depois coloquei a abreviatura. Sob vossa responsabilidade, dialogismo, uma ação rígida para punir exemplarmente os agropecuaristas, os quais, a título de expandir atividades econômicas importantes para o país, cometem os mais variados crimes. Isso aqui, então, é a demanda, é a solicitação, tá? Então, a introdução está bem articulada. Aí vamos para o primeiro parágrafo argumentativo. Não posso esquecer, isso aqui é primeira pessoa do singular, naturalmente, assim como os brasileiros em geral. Eu usei essa expressão, assim como os brasileiros, para dizer que não estou só nessa, então, para reforçar o argumento, senhor ministro, está aí o vocativo mais uma vez, o dialogismo, não posso esquecer, assim como os brasileiros em geral, senhor ministro, os incêndios criminosos os quais aconteceram na Amazônia em 2019. O tópico frasal está apresentado aí. Aí vem para a ampliação. Circulou entre os grandes latifundiários de algumas regiões a expressão Dia do Fogo, dando mostras de que tudo se tratou de uma ação intencional e planejada. Porém, apesar de todas as evidências, o discurso do governo, do qual Vossa Senhoria, e tem o dialogismo, faz parte, foi de acusar organizações não governamentais e até mesmo comunidades indígenas de estarem por trás das queimadas, algo que me deixou, aí vem em primeira pessoa, perplexo. O senhor, mais uma vez dialogismo, deveria ter guiado o MMA, pronto, agora sim, não precisa por extenso, porque já foi apresentado uma primeira vez, no sentido de uma superação da crise e de uma identificação e punição dos responsáveis. E isso, infelizmente, não aconteceu. Tá? Então, fechou aqui o primeiro parágrafo argumentativo. Foi igualmente frustrante, isso aqui entra como articulador, porque quando eu digo foi igualmente frustrante, quer dizer, foi tão frustrante quanto o que foi anteriormente mencionado. Então, foi igualmente frustrante para mim, a primeira pessoa, e para a sociedade brasileira, a lentidão como sua pasta, esse sua é o dialogismo, senhor ministro. Como eu usei o sua, que é um pouco mais informal, eu joguei o senhor ministro na sequência para poder dar o grau de formalidade necessário. Foi igualmente frustrante para mim e para a sociedade brasileira a lentidão como a sua pasta, senhor ministro, tratou desde o princípio os incêndios no Pantanal. Deixa eu ver quem alguém falou alguma coisa aqui, alguém mencionou. Certa. Sim, lá, foi uma correção depois aqui de Lucas. Então, olha só, ampliação. Enquanto imagens tristes de animais feridos pelo fogo buscando abrigo corriam o mundo, mostrando a dramaticidade da situação daquele importante bioma,
Mais uma vez, o discurso oficial foi de minimizar a responsabilidade dos fazendeiros, enquanto se discutia a passos lentos que medidas seriam adotadas para combater as chamas. Então, isso aqui é a ampliação. As consequências desse descompromisso serão sentidas por todos nós, primeira pessoa, com a diminuição da nossa, mesma coisa, diversidade ambiental, assim como da já frágil credibilidade brasileira no cenário internacional. Beleza, fechou o segundo parágrafo. Agora vamos para a conclusão. Conector conclusivo está aqui. É o que tradicionalmente é usado como conector explicativo, só que entre vírgulas. Impelido, pois, por essas duas realidades extremas, dirijo-me, aí primeira pessoa, formalmente a Vossa Senhoria, para exigir uma postura mais combativa por parte do MMA, o grande responsável por tomar medidas que a sociedade espera para superar a crise ambiental a qual estamos vivenciando. Aqueles que agem criminosamente contra o meio ambiente devem ser identificados e punidos de forma exemplar. Não podemos, primeira pessoa, aceitar um tratamento indiferente do seu ministério. E entra o pronome possessivo aí, ó. E por tabela do seu governo, fazendo dialogismo também, em relação a essas tristes tragédias. Vossa Senhoria tem o dever de zelar pelo nosso patrimônio ambiental. Isso é o mínimo que, como cidadão, espero que o senhor faça. Aí entra o atenciosamente e o cidadão ambientatal é o pseudônimo desse camaradinha que vos escreveu aqui, tá? Então, esse aqui é o texto que eu vou compartilhar com vocês agora. Deixa eu fechá-lo. Vou botar no WhatsApp aqui para poder compartilhar com vocês. Estou abrindo aqui o WhatsApp. Ok. Cadê? Intensiva 2. Show. Tá aqui. E vamos para expansão do agronegócio, carta argumentativa. Pronto. Tá chegando aqui para vocês. Pronto, chegou para vocês aí no WhatsApp, tudo bem? Agora é hora da gente começar a fazer a nossa revisão. Gente, para a nossa revisão vai ter um material de suporte. Vou compartilhar agora com vocês também no WhatsApp esse material de suporte. A gente vai usar ele aberto aqui para que vocês possam acompanhar, tá? É um material que eu fiz uma adaptação para ser uma revisão direcionada das estratégias de introdução. Show? Então, é isso que a gente vai ter. Vocês salvem esse material que eu estou enviando para vocês numa pastinha à parte, em PDF, para que possam ter isso como um suporte a mais para a revisão das estratégias de introdução. Eu vou abri-lo aqui. Revisão de introdução. Travou? Oi, diga. Oi. Travou tudo, professor. Travou geral aí, foi? Tá travado. Ih, rapaz. É a minha, viu? Espera aí. Estão me ouvindo? Voltou ao normal, né? Galera, é porque é o seguinte, eu não sei se fiz bem ou mal. Eu mudei a internet aqui de casa, eu entrei para aquele pacote de internet de fibra ótica. Eu não sei se vocês já usam isso aí na casa de vocês. Usa. É legal aí, Lucas? Funciona bem a tua? Funciona, né? Pode ser que esteja rolando alguma instabilidade momentânea por causa disso. Eu botei hoje pela manhã, a galera veio instalar. Eu sei que o upload funciona, que é uma beleza. É rapidex mesmo. Aí, vamos ver, vamos monitorar aqui. O meu enteado está assistindo aula aqui, inclusive, no outro quarto. Mas a gente sempre fez isso. Enquanto eu estou dando aula, ele está assistindo aula lá. Então, não é por isso, né? Pode ser alguma instabilidade inicial, alguma instabilidade momentânea aí por causa dessa mudança, dessa modificação, tá? Vamos lá, vocês vão me dizendo, vai quando a coisa, se de repente a coisa vier a acontecer aí, se ficar pausando um pouco. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o material que a gente vai usar. Já está no WhatsApp, tá? Pronto. Está aqui. Esse é o material. Tá? Revisão das estratégias de introdução, a introdução do texto argumentativo. Não vamos precisar, a princípio, de anotações. Não vamos precisar. Vocês acompanhem aí o raciocínio e, posteriormente, se vocês quiserem... claro, qualquer coisa que eu venha a dizer aqui, que de repente rolar um start e vocês, pô, isso aí eu não lembrava que era dessa forma, ou deu um insight aqui em relação a uma ideia, pode anotar. Mas está tudo sistematizado nesse material de 2 páginas, tá?
esse é um material de 2 páginas. Como eu fiz um compilado também, eu acrescentei algumas coisas mais, mas eu fiz um compilado de materiais que eu costumo usar em mini cursos que eu ministro. Eu fiz um compilado, peguei de alguns trechos para poder jogar esse material, montar esse material e vocês terem ele como suporte de revisão. Então, vai ter alguns exemplos aqui de temas que não são tão fortes para cair na prova, mas é para que vocês vejam, pelo menos, a dinâmica de como é que cada estratégia pode ser colocada em prática, tá? A dinâmica de como cada estratégia pode ser colocada em prática. Então, por onde começamos aqui? O Zoom tá ok para vocês aí? Tá conseguindo ler legal? Tá tudo certo, né? Legal, pronto, show de bola. Maravilha. Chega uma mão aí, uma mão fantasma aí no vídeo de Lucas aí, ó. As tretas aí rolando de novo. Então, veja só, minha gente. Esse primeiro trecho não é segredo para ninguém. A gente já falou, já refalou, repisou isso várias vezes. Para que serve a introdução de um texto argumentativo, que é para contextualizar e apresentar uma tese. Só que eu quero insistir, antes de a gente entrar efetivamente nesse aspecto aqui, eu quero insistir na importância de se produzir o planejamento do texto como um todo, o projeto de texto. Vocês viram que quando eu estava fazendo a redação aqui, né, toda a redação que eu começava pelo projeto de texto. E havia um caminho que eu trilhava para poder produzir esse projeto de texto. Eu olhava a proposta, tinha uma pergunta ou não, e aí eu ia para quê? Primeiro, elaborar a tese, elaborar a opinião. A primeira coisa que você deve ter certeza de que está prontinha quando você for fazer o seu texto é a sua opinião, a resposta que você dá àquela pergunta que está lá na proposta de redação. Todas as provas do IFRN dos últimos anos tiveram proposta pergunta problematizadora. Então, a coisa mais simples é você ler uma pergunta problematizadora, refletir um pouco e dizer assim, concordo. Ou então dizer, não, eu acho que não é por aí. Então, você tem que primeiro ter muito claro na sua cabeça que o primeiro passo é uma opinião consolidada, forte. O que você pensa de fato? Aí você começa o planejamento criando uma frase que determine, que represente bem essa opinião. Tá? Então, por exemplo, está lá, numa situação de risco, homens e animais merecem a mesma atenção e proteção. Essa foi uma prova antiga do IF. Você parou, refletiu e disse assim, bem, olha, tudo bem que os animais podem ter e devem ter sim uma atenção nessas situações específicas, mas é impossível que eles venham a ter a mesma proteção, o mesmo grau de cuidado que se tem com humanos. Já definiu sua opinião. Você já definiu seu ponto de vista. Reduzir a maioridade penal vai solucionar um problema da violência no Brasil? Você parou, refletiu um pouquinho aqui e disse, olha, é uma medida que eu acredito que tudo bem, até vale a pena repensar direitinho para poder reduzir a maioridade penal. Mas não é ela sozinha que vai solucionar o problema da violência entre os jovens. Você cria a sua tese, cria a sua opinião antes de começar. Defina, especifique. E escreva a sua opinião por meio de uma afirmação categórica, contundente, objetiva, sintética, porque talvez você até use essa mesma frase, talvez você até use esse mesmo período dentro do seu próprio texto. Então, o primeiro passo é, leu a pergunta problematizadora, show, sei do que se trata, sim. Qual é a minha opinião, minha resposta a essa pergunta? Depois de refletir um pouco, a minha resposta é essa é a sua tese. Beleza? Então, primeiro passo, saiba qual é a sua opinião, defina qual é a sua opinião, consolide essa opinião por meio de uma afirmação categórica. Aí, o segundo passo, agora eu quero saber como é que eu vou chegar até essa opinião. Eu estou dizendo aqui, num texto, que os animais, homens e animais, não vão ter, né? Não tem como dar a mesma atenção e proteção numa situação de uma catástrofe ambiental, por exemplo, né, de um fenômeno climático extremo que gerou uma catástrofe. Eu não posso dar a mesma atenção, não posso destinar o mesmo cuidado a homens e animais. Então, o que eu faço? Como é que eu posso fazer para chegar até essa opinião de forma contextualizada? O que eu posso apresentar de informação inicial que tenha a ver com essa opinião para que o leitor não, de cara, já veja a minha opinião, para que ele se ambiente primeiro no texto. Aí, na minha cabeça, vem algumas coisas. Eu posso falar a respeito da forma como, ultimamente, esses fenômenos climáticos extremos
tem aumentado de intensidade, tem aumentado de frequência, e dizer que cada vez mais está tendo que se acionar as forças de segurança, as forças de cuidado, a defesa civil, bombeiros, para poder socorrer pessoas que moram em áreas de risco. Enfim, eu vou tendo alguma ideia para poder trazer para o meu leitor, como informação inicial, algo que tenha a ver com a minha tese. Você tem que pensar isso. Definir a tese e representá-la por meio de uma afirmação objetiva é o primeiro passo. O segundo passo é, ainda dentro da introdução, o que eu posso apresentar de informação para o meu leitor que leve até essa opinião, tendo a ver com essa opinião, só para ele se ambientar qual é o tema que vai ser tratado. Fez isso, gente, você fechou o que tem uma introdução de um texto argumentativo. Tá? Fez isso, você fechou. Ó, uma forma legal de você ver na prática tudo isso que eu acabei de dizer é voltar naqueles arquivos que eu compartilhei com vocês lá no WhatsApp, um a um, para ver como é que estão os projetos. E tente ver exatamente isso. Leia primeiro a tese e depois vá para a contextualização desses projetos. Tá? Porque foi isso que eu fiz todas as vezes que eu produzi projetos de textos e, sobretudo, esses que eu compartilhei com vocês. Defini tese, depois eu defini qual ia ser a contextualização. Show de bola? Tranquilo, gente? Agora, uma coisa que tem que ficar clara. Você tem que definir a sua tese também pensando em quais são os argumentos que você tem para poder defender o seu ponto de vista. Detalhe, tem temas que são muito polêmicos e o IF costuma correr deles, ele não bota. Mas em alguns temas você pode ficar tentado a pensar assim, pô, esse tema aqui é um tema que a maioria geralmente pensa. Vamos pensar assim, prevenção, aborto. Aborto. O tema seria aborto. Aí você pensa, olha, hoje tem na instituição uma gerência, uma reitoria de conservadora, de extrema-direita. Então, eu não posso ser favorável ao aborto. Não é assim que rola. Você não pode ter a sua opinião para poder satisfazer o que a maioria pensa, ou o que é mais fácil argumentar, ou o que geralmente você observa que as pessoas em determinado segmento pensam. Você pode definir a rigor qualquer opinião, só que você tem que ter a certeza de que, para a sua opinião, tem argumentos convincentes. Tá? Essa tem que ser uma certeza quando você definir a sua tese. Tem argumentos para defender? Tem. Aí, beleza. Ok? Aí você define os argumentos. Pode ser 2 argumentos, pode ser 3. 2, já dá conta do recado. 3, tem que um terceiro ser também bom, tá? E depois faz a conclusão, que é a parte mais simples, é uma retomada da tese. Se quiser, vai fazer uma proposta de intervenção, quando a gente estiver revisando, vai rever isso. Mas era importante eu dizer para vocês sobre essa coisa do planejamento, para poder vocês terem essa ideia. Por mais que seja essa ordem aqui, olha, começa com contextualização e depois vai para a tese, é imprescindível que você primeiro saiba sobre o que você vai falar. É imprescindível que você saiba o ponto de vista que você vai desenvolver ao longo do texto como um todo. Tá? E aí depois você define essa contextualização. Então, aqui nós temos as 2 funções que uma boa introdução vai cumprir. E quando você faz esse planejamento, a coisa caminha melhor. Certo? Então, ó, uma coisa que o que a gente vai treinar agora aqui são as estratégias de contextualização. Porque definição de tese... Galera, se você viu a pergunta e você respondeu a pergunta por meio de uma frase bem elaborada, bem articulada, com a sintaxe legal, você chegou na tese. Batata, não tem ponto correr. A tese na prova do exame de seleção é mega fácil de você apresentar. O que precisa agora a gente treinar é essa parte prévia. Se a tese é só responder a pergunta, como é que eu posso chegar até a tese por meio de uma informação de contextualização? É isso que a gente vai revisar e exercitar aqui. Ok? Então, olha o que apresenta-se aqui como contextualização na introdução. A contextualização tem como finalidade, aqui na tela, ó, deixar o leitor a par da temática que será abordada. O leitor precisa saber qual é o tema que vai ser tratado. Aí você vai lá e faz esse recorte temático. Tá? Então, não é simplesmente pegar, não pode ser que nem antigamente a boizada chegava, né? As criancinhas. Aí, esse texto vai falar sobre, a minha finalidade com essa carta é falar a respeito de, não é nada disso. Mas é você apresentar algo relevante como contextualização. E olha aqui, ó, consiste no momento da apresentação e do recorte do tema que será tratado na redação.
embora essa seja uma tarefa simples de ser executada, não podemos realizar uma contextualização trivial, ou seja, comum, simples demais, com informações por demais óbvias, truísmo. Gente, eu andei lendo sobre a matriz de transporte no Brasil, uma ou duas contextualizações truísticas. Uma delas dizia assim, mais ou menos, não é exatamente desse jeito, não, mas dizia assim, os meios de transporte são muito importantes para o deslocamento das pessoas. Ponto. Os meios de transporte são muito importantes para o deslocamento das pessoas. E isso a pessoa usou como contextualização. Depois ela já foi lá falar alguma coisa sobre matriz de transporte. Gente, é óbvio que os meios de transporte são muito importantes para o deslocamento das pessoas. Agora, se a pessoa dissesse assim, olha, uma maior variedade nos modais ou nos tipos de transporte disponíveis é importante para aumentar a eficiência no deslocamento das pessoas. É outra afirmação completamente diferente. Você agregou coisas, entendeu? Para quem está lendo, é como se fosse assim, olha, nesse primeiro caso, o cara não raciocinou nada. A pessoa simplesmente foi lá e na primeira coisa que ela pescou, ela botou logo como contextualização. Na segunda, você já pensa assim, uma tentativa de chegar a algum tipo de raciocínio, algum tipo de conclusão, entendeu? Então, muito cuidado para não contextualizar com informações por demais óbvias, porque isso tem um nome, se chama truísmo. Arthur, a gente está... Boa tarde, meu querido. A gente está revisando as estratégias de contextualização. Esse material que você está vendo na sua tela aqui, eu compartilhei no grupo do WhatsApp já, tá? É o material de revisão que a gente está usando hoje. Vocês vão ficar com ele em PDF para poder estudar autonomamente também, tá? Então, ó, informações por demais óbvias, que são truísmo, pois isso poderá fazer com que o leitor perca o interesse pelo texto e que o avaliador do IF inicie a apreciação de sua produção acreditando que você não domina o tema. Imagina, se você diz assim, ó, se começa sobre violência urbana, um texto em que o cara diz assim, a violência urbana é muito prejudicial para o cidadão das grandes cidades. Jesus Cristo não tem por que falar uma coisa dessa, concorda? Isso não acrescenta em absolutamente nada do ponto de vista informativo para o texto. A violência urbana é muito prejudicial para os moradores das grandes cidades. Isso é óbvio. Então, agora, se você chega lá e diz assim, ao longo da história brasileira, a violência urbana tem sido um problema que se consolidou como um dos mais impactantes no cotidiano das grandes cidades. É outra conversa. Você está agregando valor, você está dizendo uma coisa que, por mais que não exija essa pesquisa toda, é uma síntese do que é, de fato, a violência urbana nas cidades brasileiras. Mas dizer simplesmente que ela é prejudicial para o morador da cidade brasileira é muito óbvio, entendeu? Então, muito cuidado com isso. Ó. É esse trecho, essa palavrinha aqui, truísmo, informação truística, que é aquela que é óbvia demais, que não acrescenta informatividade ao texto, tá? Não acrescenta informatividade. Então, isso, o cara que vai ler sua redação vai pensar, pô, já vai começar assim, vixe, aqui eu acho que não vai sair muita coisa não, sabe? Aí, a gente vem para o item 1.1, no qual eu já dizia antes, e se vocês estão cansados de saber, eu fico satisfeito de ver que hoje são poucas as redações que chegam para mim com esse tipo de início. Aqui, ó, quando definimos as estratégias que iremos usar para contextualizar, costumamos nos afastar de clichês, como os demonstrados na aula anterior, quais sejam. Ó, tanto que eu peguei de outro trecho, ó, ainda manteve isso aqui na aula anterior, que não é para nós isso aqui. Nos dias atuais, hoje em dia, atualmente, nos dias de hoje, não está rolando mais. Isso aqui vocês, ó. Até eu me lembro que no começo do nosso curso, algumas pessoas falavam assim, professor, e odiernamente? Nos dias odiernos, alguns de vocês já usaram essas expressões? Odiernamente, nos dias odiernos. Odiernamente é uma forma mais assim, chique, mais a francesa, uma forma mais elaborada, Professor, cometer o mesmo clichê. Oi. eu poderia usar com o passar do tempo? Depende, sabe, Arthur, né? Caio, professor. Desculpa, porque da hora que eu vi o microfonezinho. Olha só, com o passar do tempo, depende
do contexto. Se você já mencionou um contexto temporal, né? No século passado, parará, 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 parará. Com o passar do tempo, então isso já nos responde da seguinte maneira: com o passar do tempo não é uma expressão para usar no começo do texto, porque implica em você já ter mencionado algum tempo anterior, concorda? Se o cara vai começar a ler o texto assim, com o passar do tempo, o brasileiro... Mas como assim com o passar do tempo? Com o passar do tempo de que ano até hoje? Ou é de um passado mais remoto até um passado mais distante? Não fica claro, certo? Então é esse o lance. Com o passar do tempo não é uma expressão que você use para começar o texto. Agora, no momento que você diz assim, olha, depois, na Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, parará, 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 parará. Com o passar do tempo, aí tudo bem, porque está dando uma ideia de fluxo de tempo. Saiu do período da Segunda Guerra Mundial e veio para outro. Tá? Mas não, no começo do texto, não. Tá? No começo do texto não é legal usar, não. Não é legal, não. Não é recomendável. Ok? Aí a gente vem para as formas de fazer isso. As formas de se contextualizar. Que tipo de informação? Agora, deixa eu dizer um negócio para vocês. Tudo, fundamentalmente, vai depender do nosso amiguinho caderno de texto, concorda? Se o nosso amiguinho caderno de texto for denso e informativo, a gente pode catar alguma informação lá para usar como contextualização. E tem um dado estatístico mais simplesinho, posso usar para contextualizar. E tem um cara lá que é um especialista. Eu prefiro sempre que dados estatísticos e argumento de autoridade e especialistas sejam usados na argumentação, tá? A menos que você queira apresentar de forma muito superficial algo que alguém disse sobre o tema logo de cara. Mas eu prefiro que seja usada como argumentos. Mas aí você tem uma informação histórica, você tem uma informação que é justamente de dizer, de apresentar o que significa aquela expressão. Você vai fazer um texto sobre, por exemplo, grandes eventos depois da pandemia, os grandes eventos depois da pandemia. O que acontece? Eu fiz um texto aqui sobre esse tema, não foi? Eu acho que eu fiz, acho que eu compartilhei com vocês. Eu não sei se foi aqui, mas eu acho que eu devo ter compartilhado. Aí o que acontece? Você pode chegar e fazer uma definição do que vem a ser grandes eventos. Você pode chegar e fazer uma definição do que vem a ser quarentena. Dentro do foco do tema, se houver algo importante a ser definido e isso for relevante para a opinião, você define. Então, a intenção da nossa aula de agora é reforçar isso que a gente aprendeu no meio do ano, que é como eu posso colocar uma informação inicial para o meu leitor no começo da minha redação, para que ele tenha a sensação de que ele vai ler algo realmente informativo, para que eu dê ao meu leitor consistência, tá? Para que eu dê ao meu leitor a sensação de que o meu texto tem algo a apresentar para ele, aí vai ser melhor avaliado. Toda a redação, quando eu peguei as redações para analisar aqui, daquele site que eu analisei uma com vocês, o primeiro parágrafo já dá para nós a sensação, esse é bom, esse não é. Esse é bom, esse é mais ou menos. Entendeu? Já dava essa certeza. Começou com uma afirmação clara, simples, categórica, mas precisa, e logo depois desenvolveu essa afirmação, legal. Dá para perceber que o caminho de articulação está trilhado aí. Tá? Então, esse primeiro contato aí vai dizer para o leitor como é que o nosso texto, quais as expectativas que ele pode ter do nosso texto. E uma primeira coisa, a primeira que eu quero trazer para vocês como ferramenta de contextualização, né, como técnica de contextualização, é essa aqui. Definição do foco do tema. Definição do foco do tema. Que é o quê? Consiste na realização de uma definição que não precisa ser do dicionário de algo que está no centro da temática a ser abordada. Qualquer coisa pode ser definida e você não precisa de termos técnicos para definir. Quer ver uma coisa? Vamos dar uma passeada aqui? Vamos dar uma passeada comigo. Eu vou abrir aqui o meu planejamento. Vou abrir aqui meu planejamento, o caderno de acompanhamento, plano de aula. Certo.
Pronto. Entrei aqui no meu planejamento. Professor, Oi, Bá. no início, tipo, na tese, é errado a pessoa explicar mais ou menos como é a temática? Tipo, da atividade da redação 15 é gestão da água. Aí eu poderia explicar um pouquinho antes um pouco depois dela ser tipo, ela ter esse nome, assim, a história dela, até chegar à argumentação? Tem que tomar cuidado, porque senão o seu texto pode perder a característica de ser argumentativo, sabe? Ele tem mais a tendência de ser um texto expositivo. Porque o propósito do seu texto não é explicar isso. Você pode dar algumas informações importantes, mas que não precisam ser aprofundadas, só para ambientar o leitor, sabe? Por exemplo, se você tem a pretensão de falar do histórico da indústria da seca, vamos dizer assim, aí você quer falar da indústria da seca desde sua gestão, lá, desde o início dela, da criação dela, ali no finalzinho do período imperial, a entrada na Primeira República, o uso político que se faz disso. Aí você pode chegar e resumir tudo isso dizendo, olha, a indústria da seca é um termo utilizado para definir a forma como esse fenômeno natural de impacto social é tratado pelas autoridades políticas, sobretudo da região nordestina. Eu fiz em uma única afirmação, eu corri isso tudo. Compreendeu aí? Eu não precisei dar o passo a passo. Porque se eu quero dar o passo a passo, meu texto perde a característica de ser um texto argumentativo para ser um texto expositivo. Claro, existem textos argumentativos que fazem isso, que detalham como você estava mencionando. Sim, mas aí são textos maiores, sabe? São estudos, são artigos científicos, com uma quantidade maior de laudas, entendeu? Um texto de 30 linhas não cabe isso não, argumentativo, tá bom? Entendi, professor. Show. Aí, olha só, vamos passar por aqui. Primeiro tema, epidemias urbanas. Esse aqui é o tema 1 e tema 2 ou não? Eu acho que é. Tema 1 e tema 2. Vamos lá. Importância da ciência. Importância da ciência. O que eu poderia, como uma contextualização por meio de definição do foco do tema, usar como informação para um texto como esse aqui? Eu posso dizer o que é método científico. O método científico se caracteriza por um conjunto de etapas rigidamente estabelecidas que implicam na observação do fenômeno e sua eventual ou sua posterior reprodução a fim de confirmar sua validade. Alguma coisa desse tipo. Tem algum buraquinho na minha definição aí? Tem, mas no geral é uma definição correta. Porque é isso, precisa ser uma definição topíssima? Não, precisa ser uma definição certa. Então, eu defini método científico aqui nesse tema, numa redação sobre a importância da ciência. Aí, vamos lá. Mobilidade urbana. Eu posso até definir o que é mobilidade urbana. Num texto sobre mobilidade urbana. Num texto sobre, por exemplo, está aqui, diversidade religiosa. Eu posso definir a palavra intolerância. Eu posso definir a palavra diversidade. Aí, num texto sobre fake news, eu posso definir o que é fake news. Entendeu? Então, tudo pode ser agrotóxicos. Eu corrigi algumas redações que eu recebi de vocês, cuja introdução trazia uma definição do que é agrotóxico. E uma definição simples. Agrotóxicos são produtos utilizados nas lavouras para combater pragas que acometem as plantas e, assim, tentar evitar prejuízos nas plantações. Ponto. Uma definição simplíssima, pronto, mas você já contextualizou, entendeu? Aí, é claro, você tem que depois fazer a conexão entre essa sua contextualização, compreende? E a sua tese. Não é simplesmente fazer isso e depois apresentar a tese como se essas duas coisas não tivessem conectadas. Então, tem que sempre se pensar nisso. Eu contextualizei, defini o foco do tema. Aí, como é que eu vou para a minha tese agora? Isso, na verdade, tem que ser pensado antes. A tese é essa. Eu quero fazer, então, se a minha tese é essa, que o Brasil é muito permissivo em relação aos agrotóxicos e isso traz prejuízos à saúde da população, né? Então, como é que eu posso chegar? Eu vou começar definindo o que é agrotóxico. Depois, aí, pronto, defini o que é agrotóxico, desse jeito que eu defini, aí vou lá. Eu penso, o Brasil enfrenta hoje um problema em relação ao uso desses produtos que resulta em situações ou em doenças graves
para os consumidores, enfim. Veja que está meio desarticulado porque eu estou fazendo no calor da hora. Mas deu para perceber que eu busquei uma articulação entre a contextualização e essa tese, tentando fazer a percepção de que tudo se trata de um texto só, né? Contextualização e tese agindo em sequência, em conformidade. Olha eu descendo aqui, ó. Vou descer mais aqui. Violência contra a mulher. Aí tudo bem, vamos lá. Qual é o tema? Qual é o recorte temático específico? É cultura do estupro? Eu posso definir o que é cultura do estupro. Do estrupo, ó, do estrupo. Então, problema. Violência contra a mulher. Eu posso definir, por exemplo, aqui o que significa patriarcalismo, para dizer que esse patriarcalismo que existe no Brasil desde sempre, ele é e foi fundamental para permitir que existam situações de violência se multiplicando por aí contra a mulher. Entendeu? Então, é nessa perspectiva que a gente tem. Contextualizar por meio dessa definição do foco do tema é possível para muito tema mesmo. Tá? Deixa eu voltar aqui a compartilhar a apostila, o material que vocês já têm com vocês aí. Aí, olha só, um exemplo. Esse exemplo é de um texto que foi alvo de uma prova do IFRN, tanto do Educação de Jovens e Adultos, como também do técnico subsequente. Eram artigos de opinião que precisavam ser feitos. Foi numa época em que o Supremo Tribunal Federal acatou uma ação lá de defesa aos direitos dos animais, né, de evitar essa coisa dos maus tratos animais, e acabou proibindo que no Nordeste se realizasse a vaquejada. Não sei se vocês lembram dessa medida que foi adotada um tempo atrás, né, há pelo menos uns 6 anos, mais ou menos. Então, virou notícia, isso aí, repercutiu bastante, teve galera que fez carreata até Brasília, enfim. Então, eles se adaptaram, fizeram uma série de mudanças no modus operandi da vaquejada para poder maltratar menos os animais, né? Aí, olha só, está aqui a minha contextualização. A vaquejada é um esporte tipicamente nordestino em que 2 vaqueiros montados em seus cavalos correm paralelamente a um boi a fim de, puxando pelo rabo, derrubá-lo no espaço entre 2 linhas dispostas em uma pista em linha reta. Essa é a definição de vaquejada. É uma definição que parece assim, saída de uma bula de um remédio, né? Para vaquejada. Porque é muito técnicazinha, com termozinhos assim. Posso dizer que é insossa. Fui eu que fiz essa definição. Posso dizer até que é uma definição insossa. Mas não posso dizer que é uma definição errada. É uma definição correta. Tá? É uma definição de vaquejada que é correta. Para quem não conhece, de repente pode até abrir um parque de vaquejada depois dessa definição. Está bem pretinho no branco. Né? Aí agora eu venho para quê? Venho para a minha tese, a opinião. Apesar de constituir uma diversão tradicional dos sertanejos no Nordeste, é uma atividade que eu não precisei nem colocar o pronome demonstrativo. Essa é uma atividade. Porque está tão nítida a articulação entre os 2 períodos que fica claro que o sujeito desse verbo está no período anterior. A vaquejada é isso. É uma atividade que, entendeu? Então, a própria articulação aqui dá a entender isso. Apesar de constituir uma diversão tradicional do sertanejo do Nordeste, é uma atividade que, pela sua crueldade para com os animais, deve ser proibida. Então, essa é a tese que eu desenvolvi aqui, a tese que eu apresentei. Olha a característica dessa introdução. Um primeiro período para contextualizar, foi um período até maior do que eu costumo fazer. Eu costumo fazer períodos menores do que isso aqui. E o que? Um período para apresentar a tese. Com a clareza de que existe conexão, existe fluidez entre essas 2 informações. Beleza? Então, essa é uma forma de você fazer a sua contextualização. Agora pode definir simplesinha, pode definir objetiva, pode definir sem medo de você precisar fazer algo que seja muito, caramba, que baita definição, aplaudam aí. Não é isso. Você pode fazer uma definição realmente simples, tá? Uma definição que possa dizer o essencial, apresentar o essencial daquilo que está sendo definido. Show de bola, queridos? Tranquilo aí essa primeira definição? Legal. Essa é muito legal de usar.
Essa é muito legal. Lembrem-se, isso aqui também está na apostila, isso aqui também está no caderno de vocês, porque a gente fez apontamentos no meio do ano sobre isso, e a gente está fazendo agora como forma de revisão, tá? É mais um elemento para ajudar vocês a consolidar a compreensão dessa estratégia introdutória. Tranquilo? Eu esqueci de pegar meu copo d'água. Eu vou aqui dar um blackout, jogo rápido. Vou pegar uma aguinha aqui para poder voltar. Show? Que eu esqueci, ó. Ixi, sensação é uma caneca mesmo. Que bichinho invocado da bexiga. Então, eu vou pegar meu copo aqui do Tom Jerry, viu? Espera aí, volto já. Pronto, galera. Tô de volta. Cadê um? Tá aqui. Pronto, tô de volta. Vou apresentar meu copo como se fosse uma blogueirinha. Gente, olha que coisa maravilhosa esse copo aqui que eu tô trazendo para vocês. Todo floral, com as cores do inverno, com cores do verão também. Tem vários tamanhos de flores, muito delicadas, com muitas pétalas. Só tem uma saída, que é essa saída de cá. Ele não vaza por baixo o copo. É um material rígido, ó, é anatômico. Você encosta a boca e a própria inércia dá conta de trazer o líquido para dentro da sua garganta. Vale muito a pena, estou muito satisfeito com o meu. Pronto. Bem blogueirinho, acompanhando o pode comprar. Esquisita Atacado, você compra esse aqui por R$3 apenas, tá? Vamos lá. É, Esquisita Atacado. O Gabriel já foi. Ei, Gabriel é blogueiro, meu. Gabriel é blogueiro. Blogueiro aí. A loja é essa. Esquisita Atacado. É Esquisita Atacado. Tem. Mas eu só posso fazer propaganda no Nordestão. Eu sou exclusivo aqui, tá? Ó. Tese mais enumeração de argumentos. Vamos para a segunda estratégia de contextualização. Essa aqui assim, todas essas que eu decidi focar, ó, eu foquei em 4 aqui para vocês e botei uma bônus. Eu foquei na definição do foco do tema, tese mais enumeração de argumentos, alusão histórica, eu botei aqui também, e botei alusão ao fato noticioso. Eu ainda vou falar também daquela que é apresentar a antítese e depois apresentar a tese. Eu acho essas muito simples, sabe? Eu acho essas maneiras de a gente começar muito fáceis de serem executadas. Tudo depende um pouco da nossa experiência com o tema. É difícil contextualizar por definição quando a gente não tem muita familiaridade com o tema, não tem muito o que dizer sobre o tema. Então, isso realmente depende um pouco dessa afinidade. Mas, no geral, são estratégias. Se o caderno de texto, por exemplo, tiver essa definição de alguma coisa importante no foco do tema, show de bola. Você pode usar com suas próprias palavras, evitando fazer uma citação muito extensa, né? Então, são estratégias muito simples. Essa daqui, ó, da tese mais enumeração de argumentos, ela é especialmente mais... ela facilita mais a vida da produção do texto como um todo, porque você é como se mantivesse na sua introdução um projeto de texto pequeno. Você pega a sua tese, sua opinião, seu ponto de vista, joga logo no primeiro período por meio de uma afirmação elaborada, com um pouco mais de densidade, e na sequência você lista quais são os 2 ou 3 argumentos que você pretende usar para defender esse ponto de vista. O resto do texto é só você desenvolver esses 2 ou 3 argumentos que colocou na introdução. Então, nessa estratégia aqui, a introdução funciona um pouquinho como se fosse um mini projeto de texto. Isso não exclui a possibilidade de você realmente fazer o planejamento do texto antes, sabe? Agora, quando você está com pressa
o tempo está curto, está pequeno, e você precisa, de fato, fazer o texto direto até na folha oficial, fazer essa estratégia aqui mantém o guia na cabeça por mais tempo. Porque você delimitou a sua introdução, desenvolveu a sua introdução, beleza. E na introdução estão os 2 ou 3 argumentos que você pretende desenvolver, ampliar, show. É só seguir o que você já fez na introdução. Os 2 argumentos já estão lá, entendeu? Então, é um tipo de estratégia que facilita um pouquinho a nossa vida, no que diz respeito a essa logística de produção. Aí, olha só. Nesta estratégia, a tese é apresentada por meio de uma afirmação no trecho inicial da introdução. Isso aqui foi eu não tirei de lugar nenhum, eu tive que produzir isso daqui hoje. É importante observar, no entanto, que isso não significa a ausência de uma contextualização. E aí é que é importante, porque no material inicial que eu tinha produzido para vocês, não tinha essa informação. Dava a entender que aqui era só você colocar a tese, só a tese sozinha, logo no começo, na contextualização, e depois ir para os argumentos. Quando, na verdade, o que rola? Não é bem assim. Acontece que você tem que, dentro dessa estratégia, também, mesmo assim, colocar uma pequena contextualização. Você tem que começar o seu parágrafo, o seu período de apresentação de tese, iniciando por alguma coisa que traga de informação relevante sobre o recorte temático. E aí você parte para a enumeração dos argumentos. Então, esse é o lance nessa estratégia. Está aqui, ó. É importante observar, no entanto, que isso não significa a ausência de uma contextualização. Ambas, contextualização e tese, devem compor um período ou 2, de modo que o leitor perceba que há um fluxo de informação que leve até a ideia central do texto. Então, existe um caminho. O texto já não começa de cara com a tese. Existe um caminho que vai de contextualização até a tese, de fato. Tá? Em seguida, os argumentos devem ser enumerados na ordem em que serão desenvolvidos na redação. Aí eu criei esse parágrafo. Olha como esse parágrafo, inclusive, ficou menor do que o primeiro aqui, ó, da definição do foco do tema. Esse da definição do foco do tema tem 7 linhas. 7 linhas, claro, numa situação de texto em uma coluna, de uma página dessa, né? É bem sui generis. Mas vamos pensar nesse aqui, ó. É um texto que fala a respeito também está dentro desses temas mais importantes que eu apresentei para vocês. Como que a gente pode melhorar a nossa imunidade para determinadas doenças. Aí, olha só, botei doenças infecciosas, infecto-contagiosas, são provocadas por vírus, bactérias, fungos e parasitas. Uma contextualizaçãozinha. É uma definição de infecto-contagiosos, pode até parecer um pouquinho, então é como se a gente estivesse mesclando 2 estratégias. Então, doenças infecto-contagiosas são provocadas por vírus, bactérias, fungos e parasitas. Porém, por mais que se tratem de enfermidades contraídas a partir do contato com agentes patógenos externos, é possível proteger-se delas quem? Das doenças, investindo em alimentação saudável, em exercícios físicos constantes e em equilíbrio emocional. Enumerei os argumentos. Deu para perceber isso aí, gente? Ó, a tese está aqui, ó. É possível proteger-se delas, proteger-se dessas doenças. Inclusive, a própria enumeração de argumentos, aqui nesse caso em particular, fazem parte um pouco dessa tese. Olha, as doenças são até provocadas por agentes externos, então você pode estar num ambiente com vírus, com bactérias, sim, com outras coisas mais. Mas se você tiver esse perfil de praticar exercícios físicos constantes, ter uma alimentação saudável e um equilíbrio emocional também, como um foco de sua preocupação, com sua atenção, significa que você vai estar menos suscetível, menos sujeito a ser afetado, a ser afetada por esses agentes patógenos, por esses vírus, por essas bactérias, enfim. Ok? Então, é isso que eu quis dizer aqui. Olha onde é que está aqui. Contextualização vem até aqui. E a tese, a gente pode dizer que, como eu falei antes, a gente pode dizer de uma maneira geral que até mesmo os argumentos enumerados estão compondo essa tese. Mas está aí a tese e onde é que estão os argumentos. Eu vou usar um parágrafo para dizer como que a alimentação saudável ajuda a se proteger, como, no segundo parágrafo argumentativo, os exercícios físicos constantes fazem isso e como o equilíbrio emocional faz isso no terceiro parágrafo argumentativo. Beleza? Ficou claro isso aí também, minha gente?
essa maneira de contextualizar? O exemplo está aqui, mais uma vez. Essa é uma estratégia que a gente estudou no começo do ano. Eu expliquei para vocês, trouxe o material e apresentei também uns apontamentos para vocês colocarem no caderno. E aqui a gente está fazendo um reforço disso aí, tá? Aí, olha só. Vamos agora para a alusão histórica. A alusão histórica é um que também é muito utilizado. O pessoal do Enem usa bastante. Em menor escala, eu vejo a galera aqui do IF usando. Em menor escala. Porque, de fato, a galera do Enem estuda durante o ano inteiro uma série de conteúdos, né? Programa de História do segundo grau inteiro, programa de Geografia, idem, Filosofia, Sociologia e tudo mais. Além de que leem muito, né? Leem livros paradidáticos para poder, enfim, aumentar esse repertório sociocultural. Então, a alusão histórica é simples, está aqui. Consiste na apresentação de uma informação histórica sobre o tema como forma de contextualização. Agora, é show de bola. Isso geralmente está disponível no caderno de textos. Mas isso geralmente está disponível, como poucas outras informações, no nosso repertório sociocultural. Vamos lá, vamos dar aquela passeada de novo aqui. Deixa eu voltar aqui para o planejamento. Deixa eu abrir o planejamento, vou compartilhar ele com vocês aqui. Pronto. Tema 1. Epidemias urbanas. Gente, o que vem logo na cabeça quando a gente fala em epidemias urbanas, em se tratando de Brasil, como contextualização histórica? Que tipo de informação histórica eu posso usar para contextualizar usando o Brasil como referência? Alguém poderia me dizer? Aqui, ok. Deixa eu voltar o chat para cá, que eu não estou vendo o chat. Pronto, voltou. Dengue. A forma como a dengue historicamente vem sendo tratada no Brasil, de repente, o H1N1 a gente pode falar como história do tempo presente, porque é um período ainda recente, mas eu posso. Professor, Oi. não foi só a dengue, foi a dengue, zika vírus, essa daí mais. Chikungunya, que veio em massa. Febre amarela. Pronto, se você quiser ir para um negócio mais pesado aí, ó, Gabriel está sugerindo febre amarela, pode ser também a varíola, exatamente. Febre amarela, varíola, sarampo, poliomielites, malária, né? Então, essas doenças, a gente sempre encontra no Brasil alguma coisa para relacionar no passado. Importância da ciência, aí eu posso usar aqui informação histórica, eu posso usar vamos pensar, o maior desenvolvimento e a maior importância dos métodos científicos a partir da Revolução Francesa. Posso usar isso, essa informação sobretudo, entendeu? Posso usar, sei lá, de repente, a informação do surgimento das universidades, mesmo que inicialmente sob influência forte da religião cristã, mas com um caráter extremamente questionador, que aí é onde está a origem do método científico, o questionamento da realidade, né? Então, posso fazer isso. Aí eu desço aqui, ó, mobilidade urbana. Por muita gente fez uso da expressão, dos governos anteriores no Brasil, quando falaram de matriz de transporte, fizeram uso dos governos anteriores do Brasil, do Juscelino Kubitschek, do Getúlio Vargas, que sempre priorizaram o modelo de transporte rodoviário, né, com investimento na indústria automobilística e na construção de rodovias. Então, muita gente usa, né? Intolerância, eu posso citar o fato histórico do Brasil ser um país construído sob bases católicas cristãs, desde o princípio de sua colonização. Aí vem para cá, fake news. De repente, se houver essa informação, eu posso, tiver disponível, né, mencionar quando ela surge pela primeira vez na história, mas fora isso, eu posso dizer que não a mentira como uma ferramenta política
não é nova na humanidade. A mentira como uma ferramenta de manipulação, a mentira deliberada para se alcançar determinados fins, isso é informação histórica. O uso de agrotóxicos no Brasil, aí é um pouco mais específico, né? Aí é um pouco mais específico. Eu posso, de repente, mencionar um momento em que, sem o uso desse tipo de insumo, as colheitas alcançavam um desempenho bem inferior ao que alcançam hoje. Mas, ainda assim, eu precisaria ter um pouco mais de informação, dados aqui, para poder confirmar, entendeu? Assim, então, como na definição do foco do tema dá para fazer uso dessa estratégia da definição do foco do tema em muitos recortes temáticos, informação histórica também é o que não falta, viu, gente? Informação histórica também é o que não falta para a gente usar. Então, ó, voltando para cá, definição, numeração, aí eu vou compartilhar de novo. Pronto. Ó, o exemplo da alusão histórica aqui, ó. As vaquejadas têm suas origens nas pegas de gado realizadas desde o século XVI, quando os coronéis mandavam seus vaqueiros reunirem o gado disperso pela imensa propriedade. Veja que a palavra gado aparece 2 vezes, dá para substituir. As vaquejadas têm suas origens nas pegas de boi, tá? Nas pegas de boi, realizadas desde o século XVI, quando os coronéis mandavam seus vaqueiros reunirem o gado disperso pela imensa propriedade. Pronto. Resolvi a bronca. Como não havia cercas, era preciso tanger os bois, aí aparecia a palavra boi, né? Poderia substituir por animais. Tanger os animais na marra. Hoje, a vaquejada é um lucrativo negócio que movimenta a economia nordestina, sendo incabível a decisão recente do STF, Supremo Tribunal Federal, de proibi-la. Então, a minha tese está aí, olha, não tem porquê. Não é um evento que deva ser proibido, não, por causa de tudo isso que representa. Mas como é que eu comecei a legitimar a vaquejada? A partir de informações históricas. Comecei a apresentar dados históricos importantes a respeito das vaquejadas, né? Informações históricas importantes. As origens, o século em que aparecem, quem estava envolvido, né? Justificativas, então está tudo aí. Então, teve informação relevante do ponto de vista histórico, pode usar, que você tem chance de ter realmente uma boa contextualização aí. Correta, precisa, entendeu? Então, é uma coisa disponível, é legal. Dessas 3 aí, talvez seja mais simples. Se você tem um bom poder de articulação, você pode definir coisas importantes no foco do tema. Se você tem um bom conhecimento aí, leitura legal de muita coisa, então é bem possível que você tenha informações históricas sobre boa parte dessas coisas. Beleza? Então, essa foi a terceira estratégia de contextualização importante, legal, relevante aí. Foi? Eita, sério. Olha só. Alusão ao fato noticioso. Alusão ao fato noticioso. Vamos para a quarta estratégia de contextualização. Tá? Quarta estratégia de contextualização. Esta é uma estratégia interessante para ser usada no artigo de opinião, que é um texto originado a partir da repercussão de um fato relevante e atual. É porque os artigos do IF nem sempre vão nessa linha. Mas acontece às vezes de ser. Tem uma proposta do IF, que é essa do abandono de animais, né? Da situação de risco, homens e animais devem ser cuidados com atenção. A proposta ficou até um pouco confusa. Mas o texto que dava margem, que deu origem a essa proposta de produção, falava, naquela prova do exame de seleção, sobre um leão no Zimbábue que teria sido morto numa caçada ilegal e o mundo inteiro ficou comovido com isso. O leão Cecil. O mundo inteiro ficou aborrecido, chateado, triste, perplexo, o que quer que seja. E aí começou a se criar dentro do Zimbábue uma denúncia de uma hipocrisia muito forte. Qual era? Porra, morre gente todo dia no Zimbábue de fome, das piores coisas, de violência.
e ninguém fala nada, ninguém se comove, ninguém diz nada. Aí vem um cara aqui, mata um leão e o pessoal fica nesse alvoroço todo. Essa foi a discussão que se criou lá no Zimbábue, né? Não é que isso legitime o fato de, pode-se matar leão, então, porque não tem problema, mas é uma coisa que é, no mínimo, um ponto de vista interessante lá que foi colocado pelos zimbabuanos. Aí, imagina, você poderia começar o seu texto, já que ele iria repercutir um assunto atual, você poderia mencionar brevemente esse fato da morte do leão Cecil e toda a comoção que gerou nas pessoas. A morte do leão Cecil, vírgula, ocorrida na semana passada, vírgula, lançou luz sobre uma questão sobre o valor que se dá à vida humana. Ponto. Você partiu de uma notícia. Deu para entender aí? Você partiu de uma notícia. Você não precisou reproduzir a notícia inteira, porque você parte do pressuposto em que o leitor sabe. Um artigo de opinião, quando faz isso, ele faz isso num jornal que é lido de cabo a rabo, muitas vezes. Ou pelo menos as notícias mais importantes. Então, se o cara está lendo o seu artigo de opinião naquela revista ou naquele jornal, é porque ele já leu naquela revista ou naquele jornal o fato que faz referência ao artigo. É bem nesse esquema aí. Então, você faz alusão ao fato noticioso, mas de uma maneira que não precisa ser detalhada. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, está aqui, esse das doenças infecciosas. Eu fiz um pouco de definição no foco do tema. Nesse daqui, que é alusão ao fato noticioso, eu poderia mencionar o quê? Se bem que aí teria que ser uma... Se eu fosse falar da pandemia, ia ser ainda muito estendido no tempo, né? Deixa eu ver uma notícia digna de nota aqui, né? Vamos pensar que a gente vai fazer uma crítica contundente a essa bobagem que está acontecendo aí, do questionamento sobre a vacina chinesa, que o pessoal está falando, a vacina chinesa, a vacina do Dória, não sei o quê, né, motivado principalmente pela galera do governo federal. Parece briga de terceira série. O que acontece? Essa atitude pode ser criticada por meio de um artigo de opinião, aí você quer começar indicando para o leitor o porquê disso está acontecendo. Então, vai dizer de forma muito breve o fato que gerou o artigo. Então, você diz lá, a discussão recente que tem como pivô o presidente da República de lançar dúvidas sobre a vacina elaborada por um laboratório chinês devido a questões políticas, é um verdadeiro absurdo. Ponto. O que foi que eu falei? Ó? Olha a menção que eu fiz ao fato. A polêmica levantada, a recente polêmica levantada, acho que eu comecei mais ou menos assim. Eu usei a palavra recente, só para indicar que realmente é algo novo. E eu fiz o apanhado do que está acontecendo de forma muito objetiva. Eu disse, em linhas gerais, o que está acontecendo. Olha, discussão, porque o pessoal acredita que a vacina tem um elemento político, então está sendo boicotada, essa coisa toda. Então, eu apenas mencionei o fato de forma muito breve. Eu fiz uma referência ao fato de uma maneira muito breve. Entendeu? Esse é o rolê, esse é o lance, esse é o negócio. Então, a decisão recente do Supremo Tribunal Federal... inclusive está aqui, ó. Parece que é uma coisa recorrente eu usar essa palavra. A decisão recente do Supremo Tribunal Federal de proibir a prática das vaquejadas por considerá-las uma crueldade contra os animais trouxe imensa preocupação para as milhares de pessoas que sobrevivem dessa atividade. Eu fiz aqui um apanhado muito rápido do que aconteceu recentemente, que gerou a necessidade de um artigo de opinião. Então, a decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Se o cara está lendo o meu artigo, que está numa revista, está no jornal, ele sabe que decisão foi essa. Então, eu não preciso detalhar muito essa decisão. Show? Não preciso dar grandes detalhes dessa decisão. Já é mais do que o suficiente. Aí, ó, continuando, faltou ao tribunal a sensibilidade para perceber que toda a economia que existe em função das vaquejadas e a abrangência de pessoas que destas dependem.
para perceber toda, né? Que toda não, para perceber toda a economia que existe em função das vaquejadas e a abrangência de pessoas que destas dependem. Beleza, queridos? Então, com isso aí, a gente tem revisado a nossa quarta técnica de contextualização. Deixa eu ver quem ela está dizendo aqui. Gabriel, beleza, massa, show de bola. Show de bola. E aqui é a bônus, que é questionamentos, pergunta retórica. Essa que é bônus, eu vou deixar para vocês de forma autônoma lerem e se familiarizarem. Por quê, minha gente? Porque apesar de ser muito fácil de colocar em prática, é aquela que é mais arriscada. Porque quando você já tem uma proposta de produção que traz uma pergunta problematizadora, você tem que responder essa pergunta problematizadora. E se numa dessa você vai lá e faz uma nova pergunta retórica, corre o risco dessa nova pergunta retórica não ter muita relação com a pergunta problematizadora, e aí você vai ter que responder duas perguntas agora em vez de uma. E eu já vi, gente, a galera ter uma pergunta problematizadora para responder, fazer uma pergunta retórica e, no fim das contas, não responder nenhuma das duas. Já vi isso acontecer algumas vezes, sabe? Então, essa é uma proposta, é uma forma de contextualizar, que apesar de também de ser de fácil aplicação, eu não recomendo nessas provas do exame de seleção, principalmente se a pergunta que você quer fazer como pergunta retórica não tiver lá essa relação toda com a pergunta da proposta de produção textual, a pergunta problematizadora. Então, eu deixo para vocês aqui, de forma autônoma, tratarem, cuidarem, estudarem essa parte desse bônus, tá? Beleza? E aí a gente vem para a tese. Deixa eu dar outro blackout, que eu vou encher o copo d'água de novo, porque eu estou com sede. Já foi um copo inteiro bebido aqui em minuto. Eu vou lá para pegar mais um pouquinho aqui. Parece que eu comi meio quilo de sal aqui. Deixa eu vir aqui. Vou rapidex. Show, pronto. Tupperwarex. É a Tupperware, rapaz. Sua Tupperware. Eu tenho a minha Tupperware também aqui, mas agora estou só com o meu copinho fofo aqui das esquisitas atacado. Ó, vamos lá. Então, fechou isso aqui, contextualização garantida, show de bola. O que a gente tem aqui agora? A tese. Tá? O ponto de vista. A opinião, que é a ideia central do texto. Aqui a tese é a ideia central do texto, ou seja, a razão de ser deste. É para defendê-la que os argumentos deverão ser organizados, tudo no intuito de convencer o leitor. No IF, essas duas possibilidades existem. Tese implícita e tese explícita. Mas a recomendação que eu faço, inclusive está aqui destacado, ó, é que vocês usem a tese explícita, ou seja, ela está presente claramente na introdução. Existe uma afirmação que apresenta a tese. Beleza?
Então, a recomendação é que vocês façam, de fato, o uso da tese explícita. A tese implícita é aquela que o cara percebe qual é a opinião depois que ele termina de ler o texto inteiro. Ele termina de ler o texto inteiro, aí para, reflete um pouquinho e vê, pô, então tô ligado, essa aqui é a opinião. No caso aqui, o melhor a se fazer é usar a tese explícita, tá? Que é apresentar na introdução, de fato, como vocês já vêm fazendo. Aqui tem uma observação importante: se o seu texto não apresentar uma tese, corre o sério risco de ser meramente expositivo e assim ser anulado por fuga do gênero. Aí, olha só, gente. Esse gráficozinho aqui, essas 3 configurações, são 3 maneiras de como a sua introdução pode ser articulada. A sua introdução pode ser articulada dessas 3 maneiras. Essas 4, na verdade, 3 dessas primeiras estratégias que eu apresentei para vocês estão dentro dessa configuração número 1. Que acontece como? Você contextualiza em 1 ou 2 períodos e você depois apresenta a tese. Tá? Essa configuração é a configuração que vale para definição do foco do tema, alusão ao fato noticioso, alusão histórica e até mesmo pergunta retórica, até mesmo isso. Essa é a contextualização 1. Configuração 1. Você contextualiza e, na sequência, você apresenta a sua tese. A contextualização vai com 1 período ou 2. Eu aqui costumo fazer da seguinte maneira, quando é nessa configuração 1. A minha primeira frase ser bem objetiva mesmo. A minha primeira frase ser uma afirmação direta. E depois eu desenvolvo. Então, eu costumo fazer isso. Eu até quando estava transmitindo, compartilhando com vocês alguns dos textos que eu fiz, eu disse isso. Olha, a primeira frase direta, objetiva, de fácil compreensão, de fácil assimilação, você já conquista a atenção do leitor e, na sequência, desenvolve. Tá? Então, a configuração 1 é essa. A configuração 3. Ela é mais usada naquela que é essa aqui, tese mais enumeração de argumentos. Está aqui, Você coloca a tese no princípio, em 1 ou 2 períodos. Aí, se for um período, tem que ser um período um pouco mais longo para poder contextualizar um pouco e jogar a opinião na sequência no mesmo período. Se for em 2 períodos, usa o primeiro para poder fazer essa afirmação mais genérica de contextualização e o segundo período para poder apresentar a tese, desde que depois de feito isso, você vá lá e enumere quais argumentos você vai usar para defender esse ponto de vista, essa tese. Tá? Você diga quais são os argumentos que tem disponíveis para a defesa da sua tese. Então, a configuração 1 e a configuração 3 são essas. A configuração 2 nos mostra como que fica o parágrafo introdutório se nós decidirmos usar aquela estratégia de apresentação do ponto de vista oposto. Você apresenta o que outra pessoa pensa, o ponto de vista diametralmente oposto ao seu, contrário ao seu, para, na sequência, você apresentar a sua opinião, a sua tese. A coisa boa dessa estratégia aqui é porque você não precisa fechar, cravar em quem é que pensa diferente. Então, eu quero, por exemplo, pensar, pronto, coronavírus, e a necessidade da manutenção ainda nessa fase de todos os cuidados com a saúde pessoal. Né? Enfim, estou dizendo, é um texto que vai defender isso daí. Aí eu começo a dizer, olha, os números do coronavírus vêm diminuindo dia após dia. E, em virtude disso, há quem acredite que não é mais necessário adotar medidas importantes como o uso de máscaras e lavagem sistemática das mãos. Bom, você acabou de dizer que essa é uma informação corrente na cabeça de outras pessoas. Você precisou dizer quem são essas outras pessoas? Não. Você simplesmente disse, olha, tem gente que pensa, por causa da situação que a gente vive hoje, que está tudo muito mais, está tranquilo, não precisa mais usar máscara, não precisa mais lavar as mãos tanto assim, não precisa mais usar álcool gel.
Entendeu? Então, você menciona o pensamento oposto ao seu sem ser obrigado ou obrigada a dizer quem é que pensa assim. Quando você diz há quem diga, há quem pense, muitas pessoas creem, alguns professores dizem, alguns profissionais, é você mencionar de alguma maneira o segmento que pensa assim ou não. No momento que você diz, muitas pessoas imaginam que, se é uma informação verdadeira, já rolou, já deu certo. E aí, na sequência, você apresenta o quê? A sua tese. Primeiro você joga essa informação, que é o que essas outras pessoas pensam, imaginam, acreditam, defendem. E depois você joga aquilo que é o que você acredita, o que você pensa, o que você defende. É a chamada antítese, que é o ponto de vista oposto, e a tese. Beleza? Isso mesmo, querido Arthur. Sansão aí já passou aí o fio, a aula até 13h45, porque a gente não tem intervalo e vai até 15 minutos antes das 4. Vamos lá, vamos colocar aqui, quero que vocês vejam um exemplo de cada uma dessas configurações. Então, o exemplo da configuração número 1, contextualização com um ou dois períodos, depois a opinião. Diante de um mundo globalizado, no qual propagandas voltadas para o consumo são comuns, a publicidade relacionada a crianças torna-se um grande desafio. Assim, canais televisivos infantis trazem mensagens apelativas a esse público. Ele, porém, está indefeso devido à falta de normas que regulamentem esse tipo de prática no Brasil. A tese aqui é essa informação que diz, ó, esse público está indefeso por causa da falta de regulamentação. As crianças do Brasil estão indefesas a essa propaganda por causa dessa falta de regulamentação. O que veio antes foi contextualização. Diante do mundo globalizado, no qual propagandas voltadas para pronto. Tá? Contextualizou-se e apresentou-se a tese. E olha o detalhe, ó. Olha onde é que está aqui o articulador. Assim, canais televisivos infantis. Aí ele, porém, ele quem? O público infantil, né? Público, ó, infantis. Então, veja que a todo momento se busca uma tentativa de interligar, interconectar esses fragmentos, esses trechos, que é isso que eles são parte de um todo, né? De uma introdução. Olha a configuração 2, que já é essa aqui da antítese e da tese. Diz o seguinte, ó. Muitos brasileiros, principalmente aqueles mais diretamente atingidos pelos resíduos tóxicos que jorraram da barragem de Fundão, Minas Gerais, culparam unicamente a mineradora Samarco pela tragédia ambiental que se abateu sobre a bacia do Rio Doce. Isso aqui já foi um trecho mais antigo. Então, veja, eu não precisei dizer quais foram os brasileiros, não precisei especificar. Eu apenas mencionei muitos brasileiros, só. E isso é verdade. Então, muitos brasileiros, principalmente aqueles mais diretamente atingidos pelos resíduos tóxicos que jorraram da barragem de Fundão, culparam unicamente a mineradora Samarco pela tragédia ambiental que se abateu sobre a bacia do Rio Doce. Aí eu venho com a minha ressalva. Aí é legal essa estratégia de antítese e tese, porque tem uma coisa muito clara. Se você botou a antítese primeiro e depois vai colocar a tese, tem que ter algum conector de oposição aí entre eles. Tem que ter algum tipo de ressalva entre eles. E onde é que entra a ressalva aqui? Ó? Entretanto, muitas pessoas daqui culparam só a Samarco. Entretanto, não devemos esquecer das responsabilidades do poder público que não realizou devidamente a fiscalização que era de sua competência. Fechou com a tese. Então, a antítese aqui é a contextualização, sabe? Nesse tipo de parágrafo, nesse tipo de estratégia, a antítese, ou seja, a tese oposta, é a contextualização. E, na sequência, depois do conector de oposição, vem a tese de fato. Tá? O ponto de vista de fato. E aí a gente vai para a configuração 3. Olha o que a configuração 3 qual é. É a tese, mas é a enumeração de argumentos. Está aqui, ó, mais um exemplo. O ato de escrever é uma das maiores qualidades do desenvolvimento intelectual humano. Apesar de ser valorizada, veja que o primeiro parágrafo traz aí uma afirmação, que é um pouco de opinião também, mas não é central. Apesar de ser valorizada, um verdadeiro patrimônio da humanidade, nem todos se dedicam ao exercício da escrita. Aí começa a opinião de fato que vai ser defendida. Nem todos se dedicam ao exercício da escrita, devido principalmente a duas características vinculadas a essa atividade: o trabalho e a inspiração. Então, muita gente não escreve, não se dedica a escrever porque dá trabalho, e muita gente também não faz isso porque sente que não tem inspiração para tanto, para tal. Então, enumerou-se aqui os dois argumentos. Veja, num primeiro parágrafo argumentativo, o autor aqui
diria ou defenderia como que o trabalho que se faz, que se tem para poder produzir um texto atrapalha a fazer com que muita gente vá lá e escreva, e como a inspiração ou a falta dela também resultam nisso. Ok? Então, assim a gente tem a configuração número 3. E aí a gente vem para a problematização. Problematização é a reflexão crítica realizada em função do tema abordado. No IF, maravilha, porque o IF, a problematização vem na própria proposta, como essa que eu mencionei. Em situação de risco, tanto animais quanto seres humanos devem receber a mesma proteção, tá? Mas no Enem já é diferente. No Enem é exigida do candidato, né? O candidato é que tem que fazer uma problematização, como no tema da ditadura da beleza do IFRN há muito tempo. Beleza é uma questão de percepção, o cara mencionou isso aqui, né? Aí, olha só, se houver problematização na proposta, a tese será a pergunta. Fácil, isso aqui é só para marcar o que vocês já têm, o que vocês já sabem. Por outro lado, sim, e aí uma coisa importante, a pergunta não pode ser repetida e vocês aqui também já não fazem isso. Você não pega a pergunta problematizadora que está na prova e traz para o seu texto sem fazer mudança alguma. Se não houver problematização na proposta, você primeiro vai fazer uma análise crítica do tema, vai realizar um questionamento pertinente e vai chegar a uma conclusão desse questionamento. Vai se lançar uma pergunta, né? Vai imaginar uma pergunta, vai imaginar uma situação. E depois disso você vai dar uma resposta a isso. Essa resposta vai ser a sua tese, sua opinião. E aí fecharia-se, então, essa tendência, seja uma prova que tenha problematização, seja uma prova que não tenha problematização na proposta. Beleza, minha gente? Tranquilo? Temos, então, aqui ó, a revisão da definição do foco do tema, da tese mais enumeração de argumentos, da alusão histórica, da alusão ao fato noticioso. Esse aqui é o bônus que vocês vão ler com mais calma, das perguntas. E também a gente viu aqui essa tese, a antítese e tese, que é justamente uma outra forma de começar a contextualizar. Show? Me digam aí, perguntas relativas a essas modalidades de introdução, de contextualização, ou perguntas relativas à introdução como um todo. O que vocês têm aí para mim? Eu não entendi a diferença entre a configuração 1 e a configuração 3. A 1 e a 3? Pronto, olha só. A contextualização 1, a diferença dela para 3 é porque o que antes fechava a sua introdução, que está aqui na configuração 1, que é a tese, agora abre a configuração 3. Veja, na configuração 1, você usa qualquer outra estratégia de contextualização, histórico, dado estatístico, fato noticioso, pergunta retórica, e depois apresenta a tese na sequência, tomando cuidado de articular os dois. Na configuração 3, você faz assim um pouco disso também, você faz uma pequena contextualização, mas joga sua tese logo na sequência, e depois disso, você já menciona na própria introdução quais serão os argumentos que você vai defender em cada um dos parágrafos, seguindo a ordem em que esses argumentos vão aparecer em cada um dos parágrafos. Então, o grande lance é esse. Nessa configuração 1, você não se compromete em apresentar os argumentos, não precisa. Os argumentos vão surgir naturalmente no desenvolvimento. Na configuração 3, você já enumera os argumentos da introdução. E aí você vincula o desenvolvimento a isso aqui. A maneira como você enumerou os argumentos, a ordem como você enumerou, é a ordem como esses argumentos vão ser desenvolvidos lá no desenvolvimento. Entendeu? É que eu achei que a configuração 3 ficava sem contextualização. Ah, pronto. Essa era, sabe, Luiz, essa era uma situação que rolava, inclusive, no primeiro momento. Lá, quando eu expliquei ela pela primeira vez, eu vi que dava para ficar com essa confusão mesmo, como se não precisasse ou não tivesse contextualização na configuração número 3. Mas aí eu tomei esse cuidado aqui, ó, quando a gente viu, ó, tese mais enumeração de argumentos. Nesse trecho, tá aqui, ó, é importante observar, no entanto, que isso não significa a ausência de uma contextualização. Tem uma contextualização, mesmo que pequena, mas olha aqui, ó, ambas, contextualização e tese, devem compor um período ou dois, de modo que o leitor perceba que há um fluxo de informação que leve até a ideia central do texto.
Você não pode começar de cara com pra. A violência urbana vai ser superada com a redução da maioridade penal. Pra, já começa assim. Não. Primeiro tem que fazer lá um arrudeiozinho para chegar nisso, entendeu? Esse que é o esquema que precisa. Beleza, galera? Mais perguntas aí, mais perguntas a respeito disso que a gente revisou, das estratégias de contextualização. Como é que tá aí a situation? Não tem mais dúvida, não, Total. Tudo na paz aí? Tudo sossegado? Acredito que sim. Show de bola, show de bola. Então deixa eu... Ó, isso eu compartilhei com vocês, tá no WhatsApp já. Beleza, Gabriel, tudo ok. Gabriel não apareceu, ficou só a mão dele que apareceu assim, de forma muito rapidinha, ali por trás de Lucas, né, dando um positivo. Cadê? Gabriel presente? Cadê a mão invisível aí de Gabriel? Aí, aparecendo aí, a mão visível, na verdade. Pronto. Show de bola. Pois, meus queridos e minhas queridas, um beijão para vocês. A gente encerra por aqui. Não tem atividade hoje, tem só na próxima aula, beleza? Valeu, galera. Beijo para vocês, viu? Fiquem bem. Tchau, tchau. Próxima semana é feriado, né? Ih, peraí. Segunda, finados. Dia dos Pode finados, crer. é. Bora ver como a gente vai fazer, porque a gente já teve feriado Ah, no dia 12 já. Então, a gente vai ter que ver algum outro dia para poder ter nossa aula. Não vamos ficar sem aula, não. Segunda a gente não tem, mas no outro dia a gente tem, beleza? beleza, tranquilo. Valeu, galera. Beijão para vocês. Boa semana aí pra vocês. Para vocês também. Valeu.